Eu sou muito patriota, eu amo o Brasil, eu quero muito poder, sabe, ajudar de uma maneira um pouco mais forte. Então vamos lá, vamos aprender, sair com humildade, que é deputado, né, estadual, e aí se a coisa realmente for do jeito que eu imagino, que eu possa realmente agregar, a gente segue mais um pouco. Olha, vou te falar que luta que nós estamos, né? 10 anos subindo no caminhão, lutando pelo Brasil, com as cores verde e amarela. Conseguimos tantas coisas importantes, né? O Brasil unido, né, pelas nossas pautas. Você entende porque tem tanta gente que vota no Lula? Eles não têm ideia do que aconteceu com o Brasil. Eles não têm ideia que desviaram quase que um PIB do Brasil. 1,5 trilhões de dólares praticamente foi desviado do Brasil nesse momento. E essa turma acha que quem é de direita, a gente não gosta de homossexual, nós não gostamos de negro, nós não gostamos de pobre. É o contrário, nós somos os defensores de tudo isso. A gente só acha que a escola não é um lugar de você ensinar sexualização para crianças pequenas. É um lugar de aprender. Que bom que você veio aqui ao canal Leda Nagli assistir mais um vídeo. Aproveita, faz um comentário, dá um like, avisa seus amigos, compartilhe esse vídeo e fique à vontade para curtir. A live de agora, deste momento, é com Tomé Abduz. Tomé Abduz, que é candidato a deputado estadual aqui por São Paulo, que é o homem do movimento das ruas, enfim, que está envolvido com o futuro do Brasil e está interessado nesse futuro do Brasil há muito tempo. E não é de hoje, não começou agora nessa campanha. Oi, tia Leda. Oi, Leda. Oi, querido, tudo bem? Tudo, olha quem tá aqui, é o meu lindão, ele quer te falar oi, é o Luigi. Oi, querido, que gracinha. Oi, tia Leda. Fala, Tia você tá Leda bem? tá aqui, tá mais pra vó Eda, hein? Ah, Já ele tô quis pra vó começar. Eda, Tomé. Você viu só? Ele falou assim, eu quero conhecer a tia Leda. Eu falei, tá bom, Olha lindão. só que gracinha. E lindo, hein? Ele é Lindo, bonitinho, parabéns. Papai. Oi, vai, amigão, vai lá que o papai vai trabalhar agora com a tia Leda. Adorei essa surpresa. Bonitinho, né, Leda? Adorei, muito bonitinho. Ele Eu vou falou desativar os comentários aqui, só para a imagem ficar tranquila, para ir para o Tá YouTube bom, amanhã cedo, tá bom? tá bom. Tomé Abduz, além de pai zeloso e feliz, está numa campanha danada pelo Brasil, né? Como sempre, aliás, né? Não é de hoje. Leda. Olha, vou te falar que luta que nós estamos, né? 10 anos subindo no caminhão, lutando pelo Brasil, com as cores verde e amarela. Conseguimos tantas coisas importantes, né? O Brasil unido, né? Pelas nossas pautas, pelo que é propositivo, pelo que são os anseios da nossa nação. E nós estamos de novo vivendo esse momento que parece um pesadelo em pensar que nós temos o Lula com possibilidades aí numa eleição de estar de volta no Brasil. Você imagina, Leda, o que nós estamos passando? Que loucura, né? Não é fácil, não. Estamos aí. Saiu uma pesquisa agora dizendo que ele está com 50% das intenções de voto. Tem uma outra pesquisa que dá o Bolsonaro com as intenções de voto. Essa coisa da pesquisa é visivelmente para influir no resultado, né? É visível, é muito claro. E você sabe que a percepção que nós temos, né? Eu tive agora um fato muito interessante. Como eu estou em campanha para deputado estadual, eu tenho saído nas ruas e a minha percepção mudou um pouco, sabe? Eu tinha uma percepção sempre acompanhando o Bolsonaro que 70% do país votava nele. E agora que eu tenho ido para as ruas, e eu passo sempre num caminhãozinho com uma escolinha de samba atrás tocando bateria, com umas pessoas com bandeira, e a gente pega as ruas de comércio, a gente percebe que, infelizmente, tem muita gente que vota no Lula. Mesmo. Eu acabei ficando um pouco assustado, sabe, Lê, desses últimos dias. É perceptível que o Bolsonaro está na frente. E eu rodei bairro de pessoas mais simples, bairros de classe média e bairros de pessoas mais ricas. E a gente percebe muito o Lzinho do Lula. É incrível como essa mídia, né, com todas as narrativas que elas criaram ao longo desses últimos anos, desmerecendo o único presidente que conseguiu trazer o Brasil de volta para as mãos das pessoas de bem, conseguiu influenciar as pessoas. Então, nosso papel hoje, eu tenho assim a certeza que é de poder conversar com as pessoas que ainda estão indecisas, ou que eventualmente não têm a verdade, só a narrativa, para convencê-las em votar no presidente Jair Bolsonaro. Esse é o maior papel que eu estou fazendo hoje, é o que eu estou colocando nas minhas redes sociais, é como passar para as pessoas a verdade, para que elas possam entender em quem que elas devem votar.
Aí nós temos a questão da memória, que o brasileiro não é, a memória não é um forte, né? No Sim. Brasil, as pessoas esquecem rapidamente em quem votaram e problemas que tiveram. E toda essa história do mensalão e etc. já foi esquecido, né? Toda essa Sim. corrupção por uma parte da população não foi vivenciada e por outra foi esquecida. Mas, ao mesmo tempo, os ricos, por exemplo, eu tenho grupos de WhatsApp das mulheres ricas, as mulheres ricas me colocaram lá, não sei por quê, eu não falo nada, só leio, elas fazem uma campanha feroz pelo Lula. Fazem sim. Milionárias, com uma mulher que mora em apartamento de 1.000 metros quadrados, eu não consigo entender por quê. Eu também não consigo, Leda. Eu fico pensando aqui, me perguntando, e a única coisa que me vem à cabeça é realmente dinheiro. É porque, eventualmente, os maridos que podiam ter contratos, né, com o governo, ou eventualmente participaram daquela onda que aconteceu enquanto o Lula governava o Brasil, onde a grande maioria desses empresários enriqueceram. E o povo cada vez mais pobre. Nós vimos o que aconteceu. Nós recebemos um país com 14 milhões de desempregados, um país onde todas as nossas instituições estavam tomadas por eles, um país com as nossas estatais assaltadas, um país onde nós vimos a sexualização da infância, onde nós vimos linguagem neutra, onde nós vimos tudo de ruim, que está totalmente em desacordo com os anseios da nossa sociedade. Essas pessoas ainda continuam dizendo que devemos votar no Lula. Artistas. Aliás, você é um orgulho, sabia? Porque com todo o histórico que você tem, né, de vida como jornalista, e você se posicionar de uma maneira tão clara em favor da liberdade, em favor da integridade, você nos enche de orgulho. Eu tenho muito carinho em poder sempre falar de você e conversar com você. Imagina. Mas isso custa, né? Isso tem um preço também, né? É Tem. engraçado porque a esquerda não aceita a divergência mesmo, né? Eu senti muita resistência em entrevistar pessoas que eu entrevistei a vida inteira e que eventualmente se candidataram agora e que marcaram e desmarcaram, marcaram e desmarcaram e acabaram não fazendo live comigo e tal. Quer dizer, a esquerda não quer mesmo confrontar de jeito nenhum, né? Quer ficar na sua própria bolha e não aceita nenhum tipo de conversa. Até porque conversar com um esquerdista, Leda, é muito fácil você derrubar as narrativas deles. Eu tenho conversado com alguns e faço isso já há muitos anos, né? Tanto na CNN, quando eu debatia com a Gabriela Prioli, depois na Gazeta, onde eu tinha todos os dias um comentário político, depois na própria Jovem Pan, onde eu participei de todos os programas, né? Do 3 em 1, do Pânico, enfim, de todos eles. Conversar com um esquerdista é muito fácil, porque você quebra a narrativa deles com uma facilidade. E tudo deles é relacionado a algo voltado a minorias, a meio ambiente, você não gosta de negro, você não gosta de pobre, e na verdade é o contrário, né? Nós somos os defensores. Nós somos os defensores para que as pessoas possam estar juntas e unidas. Nós não temos nenhum tipo de preconceito. Eu tive pensando outro dia, eu falei, puxa vida, eu cresci ouvindo, muitos artistas que eram homossexuais. Muitos, muitos, muitos. Renato Russo, eu amava. Era homossexual. Elton John, eu amava, era homossexual. O Queen, eu amava, era homossexual. Nós tínhamos na televisão, quando nós assistimos no final de semana, a Rogéria, que era homossexual. Nós Sim. amávamos. A Roberta Close, nós amávamos. Nós tínhamos o Clodovil, que nós amávamos. Então, assim, tentarem colocar essa situação, né, que quem é de direita não gosta de negro, não gosta de homossexual, é tão absurdo, Leda. É tão absurdo. E eles conseguiram separar a nossa nação. E tem muita gente que não vota no presidente por conta dessa narrativa, que não é uma narrativa verdadeira. O que aconteceu com as minorias nesse governo? Nada, muito pelo contrário. Pois é, mas acontece que são quase 4 anos de um massacre diário, né? Eu não sei, sinceramente, você que está mais perto do Bolsonaro, talvez consiga me explicar. Eu não sei como a pessoa aguenta tanta coisa todo dia. Não é? Já teria perdido a paciência muito mais vezes que ele. Quando eu vejo como ontem ele na live, que ele pesa um pouco o tom, sobe o tom, eu fico pensando, meu Deus, eu subiria o tom muito mais, porque é um massacre, né? E é uma narrativa atrás da outra, e é um golpe atrás do outro, e é o tempo todo isso. Porque se fosse denúncias concretas, eu sou favorável às denúncias concretas.
Eu não gosto da coisa por caminhos falsos, né? Falsas narrativas, entendeu? Pegar uma coisinha e fazer dela uma coisona. Não, se tivesse corrupção mesmo, se tem que aparecer, tem que punir. Eu defendo isso, defendi a vida inteira. O Itamar Franco afastou o Henrique Argrives, que era o melhor amigo dele, porque foi acusado de corrupção e afastou na mesma hora. E estava certo, ele voltou depois porque provou que não era verdade. Mas olha, A Leda, coisa tem que ser limpa, tem que ser transparente, eu acho. Mas claro. tem que ser verdadeira, entendeu? Não pode ser baseada em narrativa. Mas você sabe, eu estava fazendo uma reflexão outro dia, né? Vamos tentar recordar alguns anos atrás. Nunca ninguém deu nada para as pessoas mais pobres no Brasil, para os miseráveis. Isso é uma grande verdade. PSDB, PMDB, eles eram só objetos de manobra para as eleições. E depois eles ficavam totalmente esquecidos. Isso aconteceu em todos os governos, né, após a redemocratização do Brasil. Vem o Lula. E o Lula, com aquele jeito dele, né, falando aquela linguagem mais parecida com o povo nordestino, ele vai lá e aprova um Bolsa Família de R$ 89. A gente acha que isso, Leda, é pouco. Mas, na verdade, para quem passa fome, para quem não tem um alimento para colocar na mesa para os seus filhos, R$ 89 você compra cuscuz e ovo para o mês inteiro e você passa a ter uma comida quentinha na mesa. Aí vamos caminhando. Além disso, ele acabou colocando uma cisterna, ou seja, um lugar para essas pessoas que tinham que andar quilômetros com uma lata na cabeça, com 2 filhos pendurados na mão para pegar água, ela passou a pegar na rua de trás da casa dela. Você acha que a vida dessas pessoas mudou? Mudou e mudou muito. Em seguida, ele ainda coloca um ponto de luz. E essa pessoa passa pela primeira vez a poder colocar uma geladeira na sua casa. Vocês imaginam só o que é não ter geladeira em casa? Você acabar de se alimentar e você não ter onde colocar o alimento. A vida dessas pessoas mudou de um tanto que elas passaram a se sentir ricas. E quem não era miserável, quem era pobre, teve acesso a crédito. Eles compraram a moto, eles compraram um telefone celular, eles compraram uma geladeirinha para a mãe. A vida deles também melhorou muito. Bom, aí eles entraram, assaltaram a Petrobras, Eletrobras, Petrolão, Mensalão, tudo que a gente conhece do Brasil. Entregaram o Brasil com 14 milhões de desempregados. E a narrativa deles é que foi golpe, que os mais ricos tiraram eles do poder porque eles queriam ajudar os mais pobres. Então, em seguida tivemos o governo do Temer. O governo do Temer foi um governo que pouca repercussão teve na vida dessas pessoas, teve lá uma coisa boa ou outra, mas mantiveram a mesma política de coalizão, aquela política que veio lá de trás do Fernando Henrique Cardoso, o intelectual formado na França, né, que implantou aquela forma de entregar ministérios para partidos políticos. Para quê? Para roubarem, para se manter no poder e para enriquecer nas suas próprias famílias. Aí é uma amarração conclusiva de tudo isso. A mídia coloca que toda a culpa dos problemas que nós temos hoje é do Bolsonaro. 600 mil mortes no Brasil, o arroz está caro, a gasolina está cara, ele é genocida. Tudo que acontece no Brasil é culpa dele. E essas pessoas, por mais que a gente ache que eles tenham um telefone celular e que eles possam se informar pelo telefone, isso não é verdade, porque eles têm um limite para receber dados. Então eles concentram em ver o que eles gostam, o futebol, o desenhozinho para um filho. Se eles ficarem que nem quem tem um poder aquisitivo um pouco maior, olhando o WhatsApp e olhando as redes sociais o dia inteiro, em 2 dias acaba o que eles têm de condição de poder ver por conta de dados. Então qual que é a informação que eles têm? A Rede Globo, a grande mídia, que bate no presidente o tempo todo. Aí eu pergunto, se você fosse uma dessas pessoas, com essa informação, em quem você votaria? Você entende porque tem tanta gente que vota no Lula? Eles não têm ideia do que aconteceu com o Brasil. Eles não têm ideia que desviaram quase que um PIB do Brasil. 1,5 trilhões de dólares praticamente foi desviado do Brasil nesse momento. Inflaram o nosso país, inflaram nossos governos, colocaram um PSOL para poder cuidar de educação, falaram em ideologia de gênero, sexualização da criança, liberação de drogas, tráfico, né, tudo que nós vimos, mortes, 65 mil mortes violentas por armas de fogo por ano na época desse governo. Agora, como é que a gente consegue levar a verdade, Leda? Usando aqui nossas redes sociais. Então, assim, a nossa briga é uma briga, no meu ponto de vista, mesmo do bem contra o mal. E uma coisa que me agradou muito... É bem Davi e Golias mesmo, né? E uma coisa que me incomodou muito, sabe, Leda, é que o empresariado não se levantou como deveria se levantar.
Foram poucos empresários no Brasil que deram a cara para bater. Luciano Hang foi um deles, o Meyer Nigri foi outro deles, o doutor Isaac Pérez, do Grupo Multiplan, foi outro deles, o Afrânio, do Coco Bambu, foi outro deles, eu fui um outro deles. E nós levantamos, demos a cara para bater de verdade pelo Brasil. Agora o restante se manteve neutro. Sempre com o pé em duas canoas. Ah, vamos ver. Sim, como fizeram agora nessa campanha, tinha todos os jantares do Lula. Tudo. Você viu só? Você viu que coisa? Então, assim, esse é o nosso momento hoje. Mas eu acredito muito na nossa vitória ainda. Eu acho que a chance de primeiro turno é pequena. Mas se nós formos para o segundo turno, nós vamos ter mais 30 dias para poder mobilizar o Brasil, para poder lutar por nossa liberdade. O que tem acontecido é uma insanidade no Brasil. E o que você pretende fazer na sua vida? Você entrou para a política. A política te pegou. E aí? E agora, José, para onde? Olha, eu vou te contar um pouco, né, o porquê que eu tomei essa decisão. Eu há muitos anos eu subo em caminhões, né, no movimento nas ruas, sempre para lutar pelo Brasil. E o que nós mais queríamos no começo era poder politizar as pessoas. E eu te digo que foi muito difícil o nosso começo, Leda. Muito difícil, porque nós achávamos que quem iria para as ruas eram as pessoas mais pobres. E nós mandávamos alguns carros para a periferia, chamando as pessoas para a manifestação. E aí chegava no domingo, não aparecia ninguém. Ninguém, ninguém. E aí, puxa, era uma decepção para nós. Era todo mundo muito frustrado. Gente, não aparece ninguém. Será que as pessoas não querem defender o Brasil? Não querem defender a própria vida? E aí nós fomos compreender o seguinte. Num país onde a renda per capita é de R$ 1.360, você imagina? A somatória do que todos ganham no Brasil, dividido pelo número de pessoas, dá R$ 1.360. Normalmente, essas pessoas mais pobres ganham isso pelo CLT. Com os descontos, sobram R$ 900. Um aluguel numa comunidade ou numa periferia custa R$ 500. Essas R$ 400 para passar um mês. Como que elas podem pegar no domingo um pai, uma mãe e um filho, irem para Paulista ou para qualquer outra avenida ao longo do Brasil para poder se manifestarem? Custa R$ 10 só a condição para ir e voltar para cada um. São R$ 30. Mais um lanchezinho, se gasta R$ 50. Nós estamos falando de 10% a 15% do orçamento que eles têm para passar um mês, para ir uma tarde. Fora que eles estão tão cansados do trabalho que eles não teriam condição de se manifestarem. E aí nós focamos na classe média. E aí começaram a aparecer 1.000 pessoas, 2.000 pessoas, 10.000 pessoas, um quarteirão inteiro na Paulista. E a história que todos conhecem, a Operação Lava Jato, que passou o Brasil a limpo, mostrou para nós o que realmente acontecia no Brasil. Eu participei de tudo isso. Eu participei do impeachment da Dilma, eu participei depois para poder eleger o presidente Bolsonaro, eu participei da Previdência. Em todos os momentos importantes do Brasil, eu sempre estive presente como empresário. E muita gente dizia assim, Tomé, vão mandar te matar. Você é um rapaz bom, de bom coração, bem sucedido, você tem as suas empresas, você tem a tua família, para com isso, pelo amor de Deus. O que aconteceu comigo? Nada disso. Ninguém mandou me matar, eu só desenvolvi as minhas empresas, porque as pessoas passaram a me admirar. Então, quando eu sentava, né, para poder vender o meu trabalho, as pessoas queriam comprar, porque pô, você é um cara tão bacana que eu faço questão de fazer, né, o trabalho com você. E ao longo desse tempo todo, eu sempre pensei, eu falei, puxa vida, será que em algum momento eu vou entrar para a política? E aí, a questão de 3 meses atrás, eu estava com o Ricardo Salles. Nós fomos para o interior visitar uma cidade a qual eu tinha uma obra, e eu falei para ele, vamos lá, que tem vários empresários legais que querem te conhecer. E ele já estava como pré-candidato a deputado federal. E aí no carro, Leda, nós fomos batendo papo, né, conversando. Ele falou, puxa vida, Tomé, por que você não sai candidato a deputado? Eu falei, puxa vida, eu não tenho condição agora de mudar para Brasília. Eu tenho meus negócios aqui, minha vida está toda aqui. Ele falou, não, você tem que sair candidato a deputado estadual. Sabe por quê? O deputado estadual, basicamente, ele legisla terça, quarta e quinta. São os dias que você legisla. O restante do tempo, você consegue dividir um pouco as suas atividades parlamentares com as suas atividades profissionais. E eu moro do lado da Lesp, né? Eu moro no Jardim Europa, que é super vizinho. Ele falou, o Brasil precisa de uma pessoa como você lá. E se o Tarcísio se eleger em São Paulo, ele vai precisar ter pessoas na Lesp para poder ajudá-lo. Senão ele vai ficar que nem o Bolsonaro em Brasília. Ele vai querer fazer as coisas e não vai ter os votos dos deputados apoiando. E aí foi aí que eu passei a pensar um pouco mais e tomei a decisão de sair candidato a deputado. Eu não sei se eu estou fazendo certo, Leda, de verdade,
mas eu sou muito patriota, eu amo o Brasil, eu quero muito poder, sabe, ajudar de uma maneira um pouco mais forte. Então vamos lá, vamos aprender, sair com humildade, que é deputado, né, estadual, e aí se a coisa realmente for do jeito que eu imagino, que eu possa realmente agregar, a gente segue mais um pouco. Pois é, mas essa é a questão. O brasileiro vota também de uma maneira muito displicente nos deputados estaduais. Quando o deputado estadual vai legislar sobre a casa, sobre a aldeia dele, sobre a cidade dele, o estado dele, é onde a gente vive, tem uma importância extraordinária. É verdade. O brasileiro é meio displicente com isso. Ontem eu estava entrevistando um ex-reitor da universidade no Rio de Janeiro, atual reitor da Santa Úrsula, da Universidade de Santa Úrsula, eu dei aula há 11 anos na universidade da cidade. Ele foi meu reitor. Ele é candidato a deputado federal, um homem comprometido com a educação. Ele me disse que há 2 dias atrás, 70%, em torno de 70% das pessoas não sabiam quem votar para deputado estadual nem deputado federal. Quer dizer, vão votar de uma maneira displicente, em alguém que o vizinho falou, não vão pesquisar. Hoje eu fiz até uma live rápida com o Ostroviec, com o Alexandre, do ranking dos políticos, exatamente para dar essa possibilidade, lembrar as pessoas que existe isso. Você pode pesquisar sobre as pessoas, se você for eleger alguém, você pode prestar atenção nas entrevistas das pessoas candidatas, você tem que se ligar, não pode ser uma coisa assim, desatenta. Sim. Não é? É importante o deputado estadual, é muito importante. Olha, a gente viu na pandemia que tem uma importância extraordinária. É verdade. Olha, eu digo que a importância hoje dos deputados e senadores, tanto estadual como federal, né, quanto no Senado, assim, ela é imensa, porque num país a qual nossa Constituição de 1988 diz que nós somos presidencialistas, na verdade, nós somos parlamentaristas. É o parlamento que decide tudo. Veja, o que o Bolsonaro conseguiu fazer seu parlamento? Por que o Bolsonaro teve que se aproximar do Centrão? Porque senão ele não teria voto. Claro, se ele não se aproximasse do Centrão, ele não ia conseguir fazer nada. Ele se aproximou de uma maneira a qual ele compôs. No passado se comprava. É diferente. Mas as narrativas em volta são tão grandes. Então, por isso a importância de você saber em quem vota. E sabe o que é engraçado? As pessoas... E esse Centrão foi todo eleito, né? Foi todo eleito. Eles falam com desprezo do Centrão, mas ele foi eleito. Porque também elege-se um puxador de voto e ele arrasta um monte de gente que não tem compromisso com nada. É uma reforma que precisa ser feita urgentemente. Não tenha dúvida. E você sabe que eu tenho feito muita palestra, né? Então as pessoas saem na palestra e falam, Tomé, eu vou votar em você. Eu falo, não vote em mim. Me conheça. Sabe por quê? Todo político fala bem, tem uma boa cara, ele conquista. O político conquista porque ele tem o dom da oratória. Você não deve votar em mim. Você deve saber quem é o Tomé. Você deve saber quem eu sou, quem é minha família, o que eu fiz no passado, quais são minhas intenções, qual que é a minha ideologia. E nós, no passado, Leda, nós votávamos em quem alguém indicava. Era sábado. Vota no meu primo ou no meu amigo. Nós não tínhamos noção de que... Eu mesmo votei em um monte de gente que eu nem me recordo em quem eu votei. Eu não tenho ideia nem quem eram as pessoas. E aí o que aconteceu? Eles se apropriaram do nosso país. E nós estamos vivendo num país tão maravilhoso por conta de 513 deputados e de 82 senadores. E por conta de 11 ministros do Supremo Tribunal Federal. E não tiveram nenhum voto. Tem que citar, né? E nós vamos deixar essa turma destruir a vida de mais de 200 milhões de brasileiros? Nós não podemos, né? Nós não podemos. Tomé, o que você acha que vai ser o seu trabalho, efetivamente? O que você acha que você vai poder... Em que ou de que maneira você acha que vai poder contribuir? Olha, Leda, eu pensei bastante, sabe, sobre isso. O primeiro ponto, vamos ter uma pessoa, caso eu entre, que vai ter integridade, que vai defender as nossas famílias, os nossos valores. Eu sou cristão, liberal na economia, conservador nos costumes. E eu acho que esses pontos já são pontos fundamentais para que um político possa estar hoje, né, dentro de uma Câmara Legislativa. E aí, quais seriam as minhas pautas principais? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou defender o empreendedor. Coisa que ninguém faz. É verdade. Eu montei a minha empresa aos 18 para 19 anos de idade, sozinho, sem R$1 no bolso. Comecei trabalhando, lutando, sou engenheiro civil, eu precisava pagar a faculdade. Comecei reformando banheiro, hall de entrada, fazendo pintura, sempre muito focado. Eu andava com lata de tinta no ônibus, Leda.
sempre muito focado. E eu construí uma das maiores empresas do Brasil na área que eu atuo, que é a construção de lojas e obras corporativas. Mas eu fiz isso por conta de foco, dedicação, trabalho. E eu enfrentei cada coisa ao longo desses anos. Eu tenho empresa há mais de 25 anos. O que eu enfrentei, Leda? Todas as maiores burocracias, as cargas tributárias, né, as ações trabalhistas, é tudo contra o empresário. O empresário é quem produz riqueza, é quem dá a cara para bater, é quem paga imposto, é quem dá oportunidade. E o empresário, nos governos do PT, ele ficou visto como bandido. É. O empresário tem um carro um pouco melhor, tá vendo? Ele tá rico em cima da gente. Na verdade, não. Ele é a pessoa que está dando a cara para bater, que tem que ser respeitada. E aí, eu pego, por exemplo, um cliente meu, por exemplo, varejista, que faz obras no Brasil inteiro. Ele está numa cidade do interior com uma obra pronta para abrir uma loja. Ele tem tudo direitinho, projeto na prefeitura dado entrada, meio ambiente, bombeiro. A loja está pronta, montada, com produto dentro. As pessoas contratadas para começar a trabalhar e essa pessoa não consegue abrir a sua loja porque eles não dão as aprovações. E aí o que acontece? Você tem que pagar, gerar corrupção para você poder trabalhar. Então uma pauta que eu vou ter vai ser a defesa do empreendedor. Isso eu vou dar a cara para bater. Eu vou defender essas pessoas, que é quem faz o Brasil rodar. A grande maioria das pessoas trabalha com empresário. Essa é a realidade do Brasil. E a verdade é que se não tiver empresário, não tem emprego, né? Porque não tem empresa, não tem emprego, a economia não gira. E uma outra coisa também que eu vou ter como pauta... Mas no Brasil o empresário é demonizado mesmo. É impressionante. É óbvio que tem os empresários ruins. JBL, claro. Né? O pessoal aí das empreiteiras, mas isso é outra coisa. Agora, a grande maioria, o dono da padaria, o dono da venda, o dono da drogaria, né? É aí que as pessoas trabalham. São pessoas que estão lá dando a cara para bater, enfrentando as maiores cargas tributárias do mundo, as piores leis trabalhistas do mundo. Então, essas pessoas têm que ser valorizadas, porque é aí que se gera emprego. E uma outra pauta que eu quero ter, como conservador de direita, eu acho que toda a pauta, né, de ajuda social, ela é voltada para a esquerda. Como se quem fosse de direita não tivesse vontade de fazer ajuda social. Então, uma pauta que eu vou ter muito grande, aqui em São Paulo, eu tenho um grande amigo, que é o Felipe Sabará, que eu amo de paixão. Ah, sim, eu também gosto muito dele. O Felipe tem um trabalho maravilhoso que chama Arca. Ele tem uma associação... eu já entrevistei ele sobre isso. Que tira moradores de rua. E o Felipe, ele está praticamente sozinho, ajudando moradores de rua a conseguirem sair da rua, a terem o seu primeiro emprego e começarem a rodar suas vidas. Então, eu vou comprar muito forte essa pauta, até porque eu não sei se você sabe, Leda, os moradores de rua no Covid aumentaram em quase 3 vezes. Sim, aumentaram muito. Eu não sabia que era esse número, mas eu vi que aumentou. É um número muito grande. Então, eu vou ter essa pauta muito forte e, junto com isso, a pauta de ajudar o centro de São Paulo. Você pegar Santa Efigênia, Brás, toda aquela região central... Eu não sei se vocês sabem, mas essa região é uma das regiões que mais arrecada imposto no Brasil. É uma das regiões que mais venda de material elétrico e de vestuário tem em toda a América do Sul. É um absurdo a arrecadação de imposto, a geração de emprego. E é uma região totalmente abandonada ao crime organizado, à Cracolândia. Não retiram lixo de lá. E essa parte do centro de São Paulo é um dos lugares mais bonitos que nós temos em São Paulo. Toda a parte cultural de São Paulo está lá. Toda. Nós temos lá a Estação Gilles Prestes, nós temos lá o pátio da escola, nós temos os museus, é tudo ali. As ruas não têm fiação. É uma coisa linda o centro de São Paulo e ficou abandonada. Sabe por quê, Leda, nos últimos anos? Por quê? Gastar tudo para poder ficar barato, para eles poderem comprar e no futuro poderem fazer com aquilo melhorasse e ganhassem dinheiro. Você acredita nisso? Por isso que está tudo... É brincadeira, né? Então, assim, eu fico pensando, o que uma pessoa íntegra e séria pode fazer a diferença dentro da política? E o mais impressionante, a maioria das pessoas não apoiam. Os amigos dizem, você tá louco, você é bom menino, o que você vai fazer na política? Imagina se a política é para você, cuida da tua própria vida. Então, quando você tem alguém do bem que quer ir para a política, normalmente não tem o apoio que deveria ter. E aí o que acontece? Nós não vamos para a política e alguém se apropria do espaço. Então, parece errado no Brasil, Leda, é uma loucura, viu? É verdade. É pior que é isso mesmo que você está falando. O empresário é maldito, o político é um lugar péssimo, não vá. Se você é do bem, não vá. E com isso, os do mal se instalam.
Será Exatamente que a isso. gente vai conseguir reverter isso? Quer dizer, como é que a gente reverteria isso? Pela educação? Ah, tem que ser pela Mas a educação. educação é tão abandonada também, né? Então, mas como que a gente consegue? Você imagina, por exemplo, se entrar o PT. Você sabe para quem que ele vai dar educação? Imagina só. Imagina o que nós vamos ter na educação caso entre o PT. Para qual partido você acha que ele vai dar educação? Para o pessoal, talvez, né? Para o PSOL. Sexualização da infância, linguagem neutra, tudo de errado. Tudo de errado. E aí tem uma pauta, sabe? E desnecessário, né? Porque o que é necessário mesmo é a educação propriamente dita, né? Os Olha, cursos técnicos, o apoio no ensino profissionalizante, educação fundamental, fazer um projeto mesmo, um projeto de Estado, né? Não um projeto político. olha, eles tentam de todas as maneiras colocar uns contra os outros, né? E uma das pautas que eles têm para isso é a educação. Então eles criam uma sociedade que já começa de maneira distorcida. E aí eu vou dizer uma coisa muito importante da minha vida pessoal. Eu tenho um filho de 3 anos, Leda. Se o meu filho for homossexual, sabe o que vai mudar na minha vida? Nada, Leda. Nada. Eu não vou perder um dia de sono por conta disso. Nada. Agora, se meu filho não for íntegro, trabalhador, valorizar pai e mãe, responsável, carinhoso, fazer caridade, aí sim eu vou me achar um pai frustrado. E essa turma acha que quem é de direita, a gente não gosta de homossexual, nós não gostamos de negro, nós não gostamos de pobre. É o contrário, nós somos os defensores de tudo isso. A gente só acha que a escola não é um lugar de você ensinar sexualização para crianças pequenas. É um lugar de aprender. A pessoa vai aprender, ela vai ter o seu bom senso, vai decidir o que ela quer ser e nós temos a obrigação de respeitá-la. Não é simples isso? É. E eles E você causam. é bom nisso, você é bom de explicar isso. Eu espero que você tenha explicado isso pelo estado inteiro, por onde você andou, para ver se as pessoas entendem isso, né? Elas entendem isso. Exatamente. E O aí, seu com Tomezinho aí chama como? Luigi, Luigi. É chama uma Luigi, graça ele, né? Ele tá uma graça mesmo. é bonitinho, ele é uma É gracinha. tão bonitinho, né? Essa idade também é maravilhosa, né? Olha, você sabe como que eu educo ele? Ele gosta de carrinho, meu filho, né? E ele fala, papai, vamos comprar um carrinho? Ele gosta do McQueen, aquele relâmpago McQueen e tal, que é muito legal. Eu falo, vamos, filho, vamos comprar um carrinho, nós vamos ter que trabalhar, tá bom? Ele tem 3 anos, hein? Eu falo, ó, vai ajudar o papai agora no próximo sábado, nós vamos arrumar o jardim de em casa, vamos lavar a louça, vamos arrumar a cama. Depois que a gente fizer tudo isso, o papai vai te dar 10 reais. É, papai? Eu falo, é. Aí a gente faz tudo isso, eu canso, ele fica suado, né? Aí eu pego e dou 10 reais pra ele. Eu falo, ó, quando você juntar 3 notinhas dessa, você vai comprar o seu carrinho. É impressionante, Leda, mas ele espera o fim de semana seguinte para poder juntar mais 10 e o outro para poder juntar mais 10. E aí, quando nós vamos na loja, ele entrega o dinheirinho pro carrinho. E você acredita que ele cuida melhor das coisas, porque ele dá valor, porque ele comprou e teve que lutar por aquilo com 3 anos de idade? Exemplo, Incrível. tudo que a gente tem, a gente educa por exemplo. E quando o exemplo vem totalmente torto, que é o que essa esquerda está fazendo, nós não temos como criar uma sociedade sadia. Nós temos uma sociedade hoje doente. Nós temos jovens doentes, que não são ninguém, que não produzem, que não valorizam pai e mãe, que não dão valor para nada, que não trabalham. Como que a gente pode construir uma nação de verdade desse jeito? É duro, né? É duro, mas a gente não pode perder a esperança, não pode perder essa disposição, esse compromisso que você tem, eu acho bacana, né, desde o primeiro caminhão que tu subiu até agora, né, ir de passo a passo até chegar lá e até conseguir fazer alguma coisa de concreto. Uhum. Porque se a gente perder a esperança, aí é que vai para o ralo mesmo. Não, perder esperança jamais. Eu sou um otimista por natureza. Ó, eu vou dizer uma coisa: eu acho que nós vamos ganhar essas eleições. Contra tudo e contra todos, nós vamos vencer. Sabe por quê? As pessoas estão indo para as ruas. O Brasil está verde e amarelo. As pessoas vão votar de verde e amarelo. E por mais que o Alexandre de Moraes ou quem quer que seja decida alguma coisa, eu não vou deixar de usar as cores da minha bandeira. Desculpa. Eu sou patriota e eu quero ver quem vai me fazer não ir votar de verde e amarelo. Eu acho que o Brasil vai votar de verde e amarelo. Então vai ser muito claro para todo mundo a maioria dos eleitores. E aí, se eles resolverem fazer alguma coisa que choque a democracia, que não respeite
respeite a democracia, nós temos que ser os defensores da democracia. Eu sou totalmente a favor da democracia. Por isso que eu lutei tanto, Leda, pela transparência nas urnas. Nós temos um sistema eleitoral de 26 anos atrás. Nós não usamos o mesmo telefone celular há 26 anos, o mesmo computador. Porque ele está totalmente... Nós só queríamos que melhorasse as urnas para que o resultado que desse com transparência fosse respeitado. Com transparência, se der Lula, nós temos que entregar o país para o Lula. Não tem o que fazer. Isso é democracia, concorda? É, claro. Alguém aqui vai pegar em armas lá e lutar? Não, claro que não. Nós lutamos tanto para isso. E hoje eu te confesso que eu estou muito inseguro, sabe? Eu estou muito inseguro com tudo que eu tenho visto. E quando eu vejo tirarem a nossa liberdade de expressão, como fizeram com os empresários agora há pouco tempo, né, naquele grupo de WhatsApp, onde estava o Luciano Hang, o Dr. Isaac Pérez do Grupo Multiplan, o Afrânio, o Mer Nigri. Eles estavam tendo uma conversa privada, onde entrou uma mensagem dizendo assim: eu prefiro um golpe do que o Lula. Aí alguém mandou um joinha. Gente, isso não é um ataque à democracia. Ninguém ali pegou em armas, ninguém montou uma organização para poder ir atrás de todo mundo, gente armada. Aqui não bate-papo de um grupo. É uma conversa privada. E aí, essa turma recebeu a Polícia Federal na casa deles. Olha que loucura. Tenta imaginar um doutor Isaac Pérez, aos seus 82 anos de idade, um senhor que trabalhou, que empreendeu, que gerou emprego, que é dono da maior rede de shopping centers do Brasil, dormindo com a sua senhora da mesma idade, recebendo a Polícia Federal. E aí a gente vê Gedel Vieira Lima, né, dos 42 anos, Eduardo Cunha, né, de novo se candidatando, e pode ser que seja eleito para ser novamente deputado federal. A gente vê todas essas atrocidades no Brasil. E o pior, Leda, é que nós não nos levantamos. Eles soltaram aquele traficante do rap, nós não fizemos nada. Eles acabaram com a prisão em segunda instância, nós não fizemos nada. Eles acabaram com as decisões da 13ª Vara de Curitiba, do TRF4 e desembargadores de Brasília, nós não fizemos nada. Eles soltaram um dos maiores bandidos da história do Brasil, nós não fizemos nada. E eles devolveram os direitos deste bandido políticos, e nós também não fizemos nada. Olha só. E eles também perdoaram agora a dívida dele com os impostos. Você viu só. Ontem ou anteontem. Como é que pode? Que país que nós estamos vivendo? Que inversão de valores. Que momento, né? Você que está nos ouvindo, é muito importante que a gente ganhe um voto pela liberdade todos os dias. Você precisa conversar com as pessoas próximas a você, com aquela sua amiga que eventualmente acha que vai votar na Simone Tebet. Votar na Simone Tebet ou na Porta é a mesma coisa. Ela não tem a menor chance de se eleger. Então, assim, nós temos Lula e Bolsonaro. Conversar com os colaboradores, com as pessoas que trabalham, pessoas do supermercado, quem trabalha na portaria do seu prédio, quem eventualmente trabalha na sua casa, né? Aqueles amigos que foram aculturados pelo PT, levar a verdade para eles. E nós temos que ganhar, todos nós, um voto por dia. E agora, eu imagino que a gente vai ter um segundo turno e ao longo desse mês, pessoal, trabalharmos muito, muito para poder salvar o nosso país. Porque se a gente perder esse país, a gente vai demorar pelo menos 20, 30 anos para poder recuperá-lo de novo. E a gente vai se tornar o que se tornou agora a Argentina. Gente, a Argentina era um sonho de país. Olha o que virou com a esquerda. O Chile, olha o que está virando. A Colômbia, né? A Nicarágua, meu Deus, um pouco... A Nicarágua, eu acabei de ver na TV o Ortega dizendo que a verdadeira ditadura é da Igreja Católica. O Papa, os bispos, são ditadores, são eleitos por quem? Entendeu? É um negócio inacreditável. É impensável, né, que a gente ia ouvir isso, ia ver isso. Credo. Bom, pior no meu caso, então, porque eu vivi a ditadura dos militares, eu achei que não ia ter mais ditadura, né? Que eu já tinha vivido. Falei, nessa encarnação já passei por uma ditadura. E agora estou passando por uma outra ditadura de opinião, de expressão. Né? A gente está falando aqui, mas a gente não sabe se a gente vai poder continuar falando. Né? Olha, eu vou lutar até minha última gota de sangue pelo Brasil, Leda. Pela minha... pelos meus filhos, pelos nossos valores, até minha última gota de sangue. E eu vou te falar, eu acho que vai dar Bolsonaro, tá? Eu tô otimista ainda, acho que nós vamos ganhar. Mas se por acaso a gente não ganhar, nós vamos continuar lutando e nós vamos recuperar nosso país de novo.
Esse país aqui é muito maravilhoso para estar na mão desses vagabundos. Desculpa a falta de educação, mas é o que me vem na cabeça. Ah, Tomé. Vai fundo. Boa campanha, que ainda tem campanha para você, ainda tem mais uns 3 dias aí de rua, de falação. Leda, eu não consigo fazer campanha para mim mais. Eu já fiz. Agora a minha campanha é para o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, eu fiz muito mais campanha para ele do que para mim. Óbvio que eu vou ficar muito feliz de me eleger, quero me eleger, mas eu estou fazendo tudo que eu posso ao meu alcance para eleger o presidente Jair Bolsonaro. Aliás, eu queria fazer um convite aqui para vocês. Olha, próximo sábado, o presidente Jair Bolsonaro vai estar aqui em São Paulo. Nós vamos fazer uma motocarreata que vai sair ali ao lado do Campo de Marte, na Praça Campo de Bagatelle, aquela praça do lado. Nós vamos fazer um percurso de mais ou menos uns 25 quilômetros e acabar no ginásio, no Parque do Ibirapuera. Então eu convido para todos vocês brasileiros, peguem suas motos, seus carros, suas bandeiras e vamos parar São Paulo com as cores verde e amarelo em apoio ao nosso presidente, em apoio às nossas pautas e à nossa liberdade, que é o que a gente tem de mais especial. Que horas é isso? Isso vai acontecer. A concentração começa às 8 horas da manhã e a saída é às 10 horas na Praça Campo de Bagatelle. É ao lado do AMB, entre o AMB e o Campo de Marte. Um lugar ali bem fácil para todo mundo. Ó, espero vocês lá. Quero dar um beijo em você, na tua família. E juntos nós vamos fazer com que o Brasil permaneça na mão das pessoas de bem. Tenho certeza disso. Tá certo. Obrigada, Tomé. Muito obrigada. Imagina. Conto contigo também para me ajudar aí na... Você é muito ligado ao Paulo Guedes. E um dia eu quero entrevistar o Paulo Guedes. Aliás, ele deu um show agora no Flow e no Pânico, mas no Flow ele arrebentou, né? Muito, muito. O Paulo Guedes é uma pessoa muito especial, sabe? Quem viu toda a trajetória dele de perto, como eu vi, o quanto ele se dedicou para fazer o que era certo pelo Brasil, toda a pressão que ele recebeu para estourar teto de gastos, para mandar dinheiro de maneira política, tudo que ele não fez foi isso. Olha, o Paulo Guedes, na época da pandemia, ele enviou 1,3 trilhões de reais. Ele lotou os estados de dinheiro. E os estados, em vez de usar o dinheiro na pandemia, usaram o dinheiro para pagar contas. Olha o absurdo. Infelizmente, as narrativas distorceram tudo. O Brasil hoje, se não for o primeiro, acho que é o segundo melhor país a sair da crise do Covid-19. A economia está melhorando. É uma pena que nós não temos notícias propositivas, né, na grande mídia, porque são outros. Teria tomado conta de todos nós. A economia despiora. É muito difícil dessa notícia ser dada, né? Eu entendo. Mas, enfim, vamos seguindo, né, Leda? Olha, vamos embora. Sem perder a esperança. Parabéns por tudo que você faz pelo Brasil. Imagina. Você é um orgulho da nossa... Parabéns para nós. O brasileiro é muito resiliente, né? Nós somos muito resilientes. Vamos em frente. Ó, se você quiser na motocicleta com a gente, você está convidada, tá? Tá bom, obrigado. Um beijão também. Um beijo. Tudo de bom, boa campanha. Dá um beijo nesse Luigi maravilhoso, lindo aí. Eu vou dormir agora, mas eu vou encher. Vou adotar ele como neto. Minha neta também dorme essa hora. Ai, vou adotar ele como neto também. A gente tem que apresentar os dois. Vamos. Vamos fazer isso depois dessas eleições, tá certo? Tá. Dá um beijo para você e para tua família. Dá um beijo. Muito obrigada por ter assistido mais um vídeo no meu canal. Volte sempre. Aqui você sempre vai encontrar a pluralidade de ideias, ideologias diferentes, ideias diferentes, mas sempre alto nível de informação e de prestação de serviço. Eu espero você sempre aqui. Faça seu comentário, se inscreva no canal, dê seu like se você gostou e não deixe de voltar. Estou te esperando, com certeza, se Deus quiser.